Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 22 de fevereiro. Uma semana depois do temporal, bombeiros e voluntários ainda procuram por corpos soterrados em Petrópolis. Poucos minutos de chuva e muitos transtornos em BH. 3 regiões estão sob alerta de risco geológico. Um bebê de 4 meses recebe a vacina contra a Covid por um erro num posto de saúde em Juiz de Fora. E ainda, mesmo sem folia, tem feriado de carnaval e roteiros de viagens em alta. É agora no Brasil TV. A tragédia em Petrópolis, na região serrana do Rio, completa uma semana. Até hoje à tarde, 183 mortes foram confirmadas e os bombeiros continuam a procurar por vítimas. A esperança dos bombeiros de encontrar sobreviventes é cada vez menor. Com tanta lama, difícil achar bolsões que pudessem proteger vítimas. O Alto da Serra registra o maior número de mortes. De cada 3 óbitos, 1 foi nesta região. Sou filho da dona Elizabeth, irmão da Lohane, que foram vítimas da barreira no Morro da Oficina. A gente está aqui na busca, na procura, por notícias, ansiosos por qualquer sinal, né? Por mais que possam estar ou não vivas. Hoje os bombeiros concentram os trabalhos em 7 áreas de Petrópolis. Uma delas é a Chácara Flora. A força de um abraço faz os moradores seguirem em frente. O Josimar morava aqui. Dias atrás ele expressava dor e revolta. Está todo mundo debaixo da terra. E até agora ninguém fez nada. Desde terça-feira passada, dia da tragédia, 8 corpos foram resgatados aqui. O desafio agora é encontrar 5 pessoas que foram arrastadas pelo deslizamento da encosta. Entre elas estão 3 crianças, de 12, 6 e 4 anos de idade. O Josimar foi uma das pessoas que mais perderam. Já enterrou um sobrinho de 18 anos e ainda procura pela mulher grávida de 7 meses, por 2 filhos de 11 e 9 anos e pelo sobrinho de 2 aninhos. Os bombeiros não permitem mais que ele acompanhe as buscas. Eu tentei mapear o terreno todo para poder mostrar onde tinha sala, quarto, tudo. Não deram muito ouvido, não. Tá cavando lá embaixo 7 dias, não acha nada. Tem que procurar outro recurso de outro lugar que a pessoa possa estar. O Josimar conta que sente muita dor quando o dia chega ao fim. O ruim é quando chega à noite, poder sentar na mesa, poder... Eles não estão juntos, ela sempre estava junto comigo para tudo na vida e agora... Fica aí, eu não consigo enterrar minha família, prosseguir minha vida com meu filho mais velho, que foi só ele que sobrou, entendeu? E fica essa agonia danada aí. A gente cria filho, para mais tarde o filho enterrar a gente, não nós enterrar os filhos, entendeu? Percorremos becos, as escadarias da Chácara Flora ainda nos revelam muita destruição. Aqui encontramos com 2 irmãs, Maria José, 79 anos, Maria do Socorro, 80, sobreviventes da tragédia. Quando anoitece, elas ficam ainda mais amedrontadas. De noite a gente não fica aqui, não. À noite nós estamos saindo, estamos indo para o lado de lá. Porque ontem, assim que deu as pingueirinhas, assim começou aquelas pingueirinhas, aí eu peguei as bolsas. Quando eu fui atravessar aqui, quase que eu não passei mais, porque já vinha muita lama e muita coisa. Os moradores da Chácara Flora já conseguiram cobrir 7 encostas que podem deslizar. E dizem que precisam de mais atenção do poder público. Já deveria ter um trabalho de lonagem naquilo, para evitar mesmo de desbarrancar mais, agravar uma situação que já está muito grave. No centro histórico de Petrópolis, as ruas estão mais limpas. Tem um grupo específico neste trabalho porque ainda há muito a fazer. Boa parte dos comerciantes não pôde abrir as lojas. Hoje, a família do Gabriel, o jovem de 17 anos que estava num dos ônibus levados pela enxurrada, voltou a fazer buscas por conta própria no principal rio da cidade. A gente não pode deixar nenhuma vítima sem ser achada, nenhuma família sem achar seu ente querido. Peço a todas as autoridades que a gente procure, não deixe um, porque todos têm que ter dignidade, a família tem que ter dignidade de, se for fatal, enterrar seu ente querido. O que a gente acaba de ver nessa tragédia em Petrópolis deixou muitas famílias destruídas. E para acelerar a identificação dos corpos, a Polícia Civil está fazendo um mutirão para coletar DNA. O silêncio de um lugar que carrega angústia e tristeza.
A cada nova lista colocada no portão do IML de Petrópolis, os números ganham nomes e histórias. Na espera, parentes de quem morreu na tragédia ou de desaparecidos. Hoje de manhã, as pessoas que estavam na porta do IML preferiram não gravar entrevista, mas todas contaram sobre a dor de procurar por alguém e não ter notícias. É um sentimento que não dá para descrever. Voluntários que estão por aqui há uma semana fazem o que podem para tentar dar conforto em meio ao luto. A gente entende como empatia e compaixão. A gente não passou por isso, a gente não sabe a imensidão dor que as pessoas estão passando agora. A gente traz o lanche aqui como forma de mostrar para eles que nós nos preocupamos com eles. O trabalho de identificação dos corpos fica mais difícil a cada dia. Policiais e peritos trabalham 24 horas lá dentro. E uma semana depois da tempestade dos deslizamentos, os corpos continuam chegando. Este ônibus do Ministério Público do Estado do Rio está estacionado em frente ao IML para auxiliar as famílias. O ônibus vai oferecer esse serviço de informação às famílias, vai esclarecer quais são os protocolos adotados nesse sistema de identificação de corpos, e dependendo do estado do corpo, o procedimento vai ser adotado, vai ser um ou outro. E o ônibus também vai contar com serviços de psicólogos e assistentes sociais. Fora do IML, a polícia trabalha com outra ferramenta da ciência para ajudar na identificação dos corpos. Famílias que registraram o desaparecimento de alguém nas delegacias estão sendo convocadas para colher material genético e fazer um exame de DNA. O atendimento é agendado. Os policiais ligam para os parentes dos desaparecidos e técnicos do Instituto de Pesquisa e Perícia em Genética Forense da Polícia Civil fazem a coleta de saliva, onde está o DNA que pode ser comparado com o dos corpos encontrados. Ontem, no primeiro dia de mutirão, 34 famílias foram atendidas. Para hoje, 24 estão agendadas. Para que esse exame seja feito, é necessário que haja a confecção do registro de ocorrência de desaparecimento. Para isso, a Delegacia de Descoberta de Paradeiro, ela também se encontra no Clube Petropolitano para que esse registro seja feito. Dona Lourdes procura por 2 filhos, um neto e a nora grávida. A família toda veio colher material para o teste de DNA. É onde está a esperança deles para localizar os parentes. Tá difícil, meu coração tá destroçado. E o que a senhora espera com esse teste agora? Enquanto logo de uma vez, né? Porque essa agonia tá demais já. Ninguém fala nada, não acha. Mas se Deus quiser, vai achar. Um lembrete, quem quiser, e puder ajudar as vítimas de Petrópolis, pode entrar na plataforma que foi criada pela Globo, praquemdoar.com.br. Lá estão as organizações de referência que trabalham nesse atendimento emergencial. Tudo confiável, viu? E voltou a chover forte em Belo Horizonte. Um temporal ontem provocou transtornos em vários pontos da cidade. A região noroeste foi uma das mais atingidas. Uma chuva rápida, mas que trouxe muitos estragos por lá. A Escola Estadual São Salvador ficou fechada hoje. Documentos da secretaria foram perdidos, mas deu tempo de salvar o material escolar. Na hora da chuva, alguns pais chegavam para buscar as crianças, que ficaram ilhadas no 2º andar do prédio. Nem era possível ver o pátio. Havia cerca de 150 estudantes ontem à tarde aqui na escola. E, por sorte, não tinha ninguém nessas 2 salas aqui de baixo, que ficaram alagadas. Mesas e cadeiras foram arrastadas pela enxurrada e hoje, em vez de aula, foi dia de limpeza. A escola fica na Avenida Amintas Jaques de Moraes, que em meia hora virou um rio na tarde de ontem. No encontro com a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, um homem precisou subir no teto do carro para se proteger do alagamento. A água invadiu comércios e casas. Pela manhã, a Defesa Civil vistoriou os imóveis que foram atingidos pela chuva. Ainda havia lama e buracos de sobra nas vias. A água entrou em todos os cômodos desta casa. A filha de Dona Ismarina se mudou para cá na sexta-feira. Tinha roupa ainda dentro da mala. Uma surpresa desagradável para quem chegou há pouco. Começou a chover e a gente aqui brincando, olhando. Largou aqui. Daí a pouco nós só vimos o tufo d'água vindo lá para cá. Nossa, o susto foi demais. Um problema que é velho conhecido de quem mora há mais de 50 anos no bairro e viu a Avenida Amintas Jaques de Moraes ser construída em cima de um córrego, afluente do Ressaca. O problema é que depois que fez a galeria, está sempre transbordando.
e alagando aí muitas casas aí. Os bueiros abertos e o asfalto arrebentado lembram da fúria de quem não nasceu para ficar escondido. E quando chove, minha filha, ninguém pode nem passar aqui embaixo, não. Ih, alaga mesmo. Alaga muito. A Secretaria de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte disse que faz estudos para a prevenção de alagamentos. A Prefeitura de BH disse ainda que faz durante todo o ano um trabalho preventivo de manutenção das redes de microdrenagem com a limpeza e desobstrução de bocas de lobo, o que facilitou o escoamento mais rápido da água. Sobre a escola que a gente viu, a Escola Estadual São Salvador, o governo de Minas afirmou que o engenheiro regional vai fazer uma vistoria preventiva no local e que as atividades escolares vão ser retomadas amanhã. Lá em Santa Catarina, um temporal deixou estragos na região metropolitana de Florianópolis e no interior do estado. Cristiano Gomes tem as informações para a gente de Jaraguá do Sul. Oi, Marcelo. Aqui em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, a forte chuva provocou vários estragos. Foram 89 milímetros de chuva que caíram em apenas meia hora. Foram vários episódios aí de deslizamentos de terra, quedas também de muro e até uma padaria que fica aqui na cidade, que ficou com a estrutura de metal da parte de cima completamente aí comprometida, já que a ventania, acabou arrancando toda a parte dessa estrutura, que acabou atingindo a fiação elétrica também dessa padaria. Cerca de 10 mil imóveis aqui da cidade de Jaraguá do Sul ficaram com fornecimento de energia comprometidos justamente por conta dessa forte chuva que caiu aqui na cidade. Outro ponto também que a gente mostra agora para vocês, que foi aí impactada essa ponte que fica aqui no bairro Ilha da Figueira, apresentou um desnível, por isso que obras estão sendo feitas por aqui para justamente melhorar a situação para os moradores, mas o local segue interditado. Chama a atenção, o tamanho aí das rachaduras provocadas. E além aqui de Jaraguá do Sul, outras cidades também enfrentaram aí estragos provocados por conta dessa questão da chuva, e principalmente cidades que ficam na grande Florianópolis. E Antônio Carlos, a imagem desse destelhamento chamou a atenção de moradores de uma propriedade rural no interior do município. Em Palhoça, na mesma região, ainda foi possível ver árvores caídas e muitos telhados danificados nessa manhã. A área de lazer, uma praia, ficou também bastante destruída. Segundo a Defesa Civil, ninguém ficou ferido. Mas claro, que todos esses locais aí, eles seguem sendo monitorados pela Defesa Civil. Volto com você aí no estúdio. O nível do rio Acre, em Rio Branco, estabilizou, mas a situação ainda é de alerta. No interior do estado, a cheia do Rio Jordão desabriga mais de 300 pessoas. Ana Paula Xavier é quem conta os detalhes para a gente. A situação é de alerta. Nós estamos em uma das regiões mais baixas aqui da capital. Esse é um dos primeiros bairros atingidos quando o nível do rio começa a subir. Como vocês podem ver, as águas já começaram a invadir as ruas. Isso tem preocupado as famílias. São 4 bairros atingidos, 7 famílias em monitoramento e uma já desabrigada. A Prefeitura de Rio Branco montou abrigos para receber possíveis famílias desabrigadas na capital. Muitas já começaram a tirar os objetos de dentro das casas. Mas, por enquanto, o problema maior é no interior do estado. O Rio Jordão transbordou, tomou conta de cerca de 60% da área urbana e já desabriga mais de 300 pessoas. O Rio Tarauacá também ultrapassou a cota de transbordo, mas não deixa famílias sem casas. O último boletim divulgado pela Prefeitura nesta manhã informou que a previsão ainda é de mais chuvas. 2 pessoas morreram em um grave acidente ontem à noite na BR-277, na região metropolitana de Curitiba. As vítimas estavam em um carro que foi prensado entre 2 caminhões. Ao todo, 6 veículos se envolveram em 2 batidas. O acidente foi na BR-277, a mais ou menos 30 quilômetros de Curitiba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um carro acessou um retorno proibido que só é usado por veículos operacionais e acabou batendo em outro carro que seguia pela rodovia. Os 2 veículos parados acabaram provocando um segundo acidente. Um caminhão que seguia pelo mesmo sentido freou bruscamente e atrás dele um carro e outros 2 caminhões não conseguiram frear a tempo. Houve um engavetamento. Nesse engavetamento, o carro foi prensado. Nas imagens que foram feitas logo depois do acidente, nem dá para identificar o veículo direito. O casal que estava dentro do automóvel acabou morrendo. Logo depois da batida, os veículos começaram a pegar fogo e as chamas foram controladas pelos bombeiros. Outras 2 pessoas foram levadas para hospitais da região.
O seu Joacir estava em um dos caminhões, ele não teve ferimentos, inclusive acabou ajudando a salvar outra pessoa. Consegui tirar o caminhoneiro e a gente conseguiu tirar ele, graças a Deus aí, só com escoriações. Já tá pro hospital aí, mas como é que se diz? É Deus, né? Deus primeiramente aí que livra a gente aí dos mal aí. Mas infelizmente a gente fez o que pôde, né? Pra não ter mais tragédia aí, pior, né? À noite, a pista ficou completamente interditada. Hoje cedo, quase 15 horas depois do acidente, o caminhão que pegou fogo ainda estava em uma das faixas da rodovia. A concessão desse trecho da BR-277 terminou em novembro do ano passado. Agora, é responsabilidade do governo do Paraná guinchar os veículos envolvidos em acidentes. Mas, segundo a Polícia Rodoviária Federal, primeiro a empresa tem que fazer o transbordo da carga. Isso é de responsabilidade da empresa, para depois retirar o veículo da pista. Um incêndio no resort de luxo em Cesário Lange, na região de Sorocaba, em São Paulo, deixou 20 pessoas feridas. 5 delas estão em estado grave. Olá, esse incêndio neste resort aqui em Cesário Lange, no interior de São Paulo, começou ontem por volta das 11 horas da noite. Tudo aconteceu em um espaço fechado, em uma área de bar. Tinham cerca de 40 pessoas dentro do local. O local ficou totalmente destruído, o incêndio foi muito rápido. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram necessários 12 homens da corporação para fazer a retirada das vítimas. 20 pessoas ficaram feridas, sendo 5 delas em estado grave. E também, para conseguir apagar esse incêndio, foram utilizados mais de 20 mil litros de água. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros aqui do local está válido. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil, mas a suspeita é que artefatos pirotécnicos possam então ter causado esse incêndio. O delegado responsável disse que o laudo para identificar as causas do incêndio devem sair dentro de 30 dias. O resort soltou uma nota informando que assim que esse incêndio começou, a brigada já foi até o local, já começou com a retirada das pessoas para tentar também apagar esse incêndio, que colabora com as investigações da polícia e que presta todo o auxílio para as vítimas e também para os familiares dessas pessoas que ficaram feridas. Karina Rica para o Brasil TV. Olha essa história. Em Juiz de Fora, um bebê de apenas 4 meses recebeu de forma errada a vacina contra a Covid. Ele foi levado ao posto de saúde para tomar as vacinas de rotina. Mas ao invés de ser aplicada a vacina contra a poliomielite, a criança recebeu uma dose de Coronavac. O procedimento interno foi aberto para apurar o erro. O bebê apresentou febre e vômito, mas passa bem. Era para ser mais uma vacina de rotina do Heitor. Mas o bebê, de 4 meses, recebeu um imunizante errado. Em vez de ser aplicada a vacina contra a poliomielite, foi dada a Coronavac, contra a Covid. O posto médico entrou em contato comigo, informando que ele teria tomado uma vacina errada. Trocaram uma vacina. Eu entrei em desespero. Eu não tive outra reação, eu não comecei a chorar, a desesperar mesmo, porque a vacina não foi liberada para a idade do Heitor. A mãe conta que Heitor apresentou febre e vômito e foi avaliado pelo pediatra do posto de saúde. Não tem como dormir, é o tempo todo em cima dele, é o tempo todo olhando. Graças a Deus, ele está bem, aparentemente. Por enquanto não deu nada, a não ser o estado febril e o vômito já cessou. Mas eu não sei como ele vai reagir durante esses 30 dias. E será que é somente 30 dias que eu tenho que observar ele? O bebê recebeu a vacina aqui neste posto de saúde no bairro Vila Ideal. Segundo o Ministério da Saúde, por enquanto, apenas crianças de 5 a 11 anos podem receber a vacina contra a Covid. Este imunologista explica que, por se tratar de um imunizante com vírus inativo, a probabilidade de uma reação adversa grave é pequena. Você toma uma vacina de vírus morto, ele não vai replicar no organismo. Ele vai ser um elemento estranho ao organismo. O organismo pode responder com uma febre, não é? Uma febre de até 48 horas após, mas que, em princípio, você não vai trazer nenhum outro dano para o indivíduo, seja em qualquer idade. Por quê? Porque o vírus não vai se replicar. Agora tem outro ponto também, a criança também não vai ter proteção, porque o sistema imunológico dela, pelo que a gente percebe nos trabalhos mais atuais, não entende ainda a vacina de Covid nessa idade. O erro foi notificado à Secretaria de Vigilância em Saúde. A Prefeitura de Juiz de Fora confirmou a troca das vacinas e informou que abriu um procedimento interno para apurar o caso. Veja a seguir, tratamentos estéticos são cada vez mais procurados pelos homens.
Brasil TV de volta. O Ministério Público do Estado do Rio denunciou 3 homens pela morte do congolês Moise Kabagambe, num quiosque na Barra da Tijuca no mês passado. Fábio Pirineus da Silva, Alisson Cristiano de Oliveira Fonseca e Brandon Alexander Luiz da Silva estão presos. Agora, os promotores pedem a prisão preventiva dos 3 denunciados. O relatório do MP diz que o crime foi praticado por motivo fútil e com emprego de meio cruel e que Moise foi agredido como se fosse um animal peçonhento. A polícia indiciou ainda outras 3 pessoas por omissão de socorro com resultado de morte. 2 trabalhavam no quiosque onde o crime aconteceu. Jailton Pereira Campos e Matheus Vasconcelos Lisboa. A outra é Viviane de Matos Faria, que trabalha no quiosque ao lado. Nós não conseguimos contato com as defesas das 3 pessoas indiciadas por omissão de socorro, nem com as defesas dos 3 homens presos, agora denunciados pelo Ministério Público do Rio. Trocando de assunto, o público masculino está cada vez mais vaidoso e esses cuidados vão muito além da barba e do cabelo. Afinal, quem disse que cuidar da autoestima é coisa apenas de mulher? Entre os tratamentos mais procurados pelos homens estão a aplicação da toxina botulínica, o famoso Botox, preenchimento e também até harmonização facial. André não se considera vaidoso, mas sentiu que era o momento de fazer um tratamento de harmonização facial. Depois que começou a realizar os procedimentos, ele vem gostando do resultado. Eu percebi que eu tinha certas falhas, né? E procurei um local que realmente fizesse essa mudança de uma forma mais natural e deu certo, eu gostei, estou muito feliz com esse procedimento. E nesta clínica especializada em diversos procedimentos, como Botox e harmonização facial, que fica no shopping de Petrolina, vem aumentando a quantidade de homens que procuram algum tipo de procedimento de beleza, principalmente depois do surgimento da pandemia. Realmente era um tabu, hoje não. Então os homens, eles são um público muito fiel, né? É um público muito fiel e tem crescido bastante. E para os homens que querem dar um trato na aparência, não faltam serviços de beleza e estética. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, entre 2014 e 2019, o número de procedimentos de harmonização facial subiu de 72 mil para 256 mil ao ano. E o serviço de estética está cada vez mais acessível a toda a população. André, que fez a harmonização facial, recomenda isso a outras pessoas, para que se sintam cada vez mais felizes com o próprio visual. Quando a gente está bem com nossa autoestima, tudo é melhor, né? A saúde melhora também, de fato, você está se sentindo bem ali a todo momento. E realmente eu me senti bem realizado com esse procedimento. Carnaval está chegando, né? Só que não. Com a suspensão das festividades por causa da pandemia, na maior parte das capitais brasileiras, a alternativa para quem quer aproveitar pelo menos os dias de feriado é buscar passeios mais tranquilos, próximo da natureza e com os cuidados de sempre para prevenir o coronavírus. Fazia tempo que a Fernanda e o Vinícius estavam precisando de uma folga em um lugar tranquilo para relaxar. E o casal de Avaré encontrou refúgio em um chalé na região da Cuesta, em Pardinho. É ótima, sensação muito boa, uma paz, né, tranquilidade, visão espetacular e um descanso, né? As fotos que eu vi na rede social eram maravilhosas. Aí quando eu cheguei aqui eu me surpreendi mais ainda. O clima, a paisagem. Não quero ir embora daqui não. A Pamela administra o negócio junto com a família. Ela, que está seguindo todo o protocolo sanitário, se animou com a grande demanda, principalmente com o feriado de carnaval se aproximando. Principalmente o pessoal de Bauru tem vindo bastante, mas já veio de Mato Grosso, de Santos e bastante locais assim, também distante. O local conta com 3 chalés como este. A cada dia que passa vem atraindo mais visitantes da nossa região e turistas de todo o Brasil. A expectativa este ano é receber até 500 visitantes aqui na região da famosa Cuesta Paulista. Além dos chalés aconchegantes, a região também possui restaurantes, bares e muitas opções de lazer e turismo de aventura. Que tal fazer um passeio de buggy pelas montanhas da Cuesta? Ou encarar a tirolesa do gigante de 800 metros? Eu me joguei nessa. Já em Dois Córregos, este Termas promete atrações extras no fim de semana de carnaval.
As piscinas devem virar uma espécie de pista aquática de dança com samba ao vivo e música eletrônica. Essa é a terceira vez já que eu venho aqui e ele tem assim um espaço bem gostoso, bastante segurança, as crianças se divertem muito, as piscinas são bem bacanas, né? É opção para agitar a folia da família toda. As rampas e toboáguas fazem sucesso com a criançada. É legal brincar na água, brincar no toboágua. É muito divertido e dá para brincar o dia todo. O parque aquático atende com 30% da capacidade de público por causa das medidas sanitárias. O parque tem uma capacidade de 7 mil pessoas, porém a gente está seguindo o número máximo de 2 mil pessoas nesses dias para manter o protocolo, né, os pontos com álcool em gel, aferição de temperatura e o uso de máscara nas áreas secas. Com tantas opções de lazer e belezas naturais na nossa região, é fácil deixar a folia do carnaval de lado. O Brasil TV fica por aqui, te lembrando que o Jornal Nacional começa às 8h30 pelo horário de Brasília. Uma boa noite para você e até amanhã.